Fala pessoal, Gabriel Barreto mais uma vez com vocês, e agora a gente vai fazer aqui a configuração, né, propriamente dita do nosso projeto. A gente vai iniciar, né, o primeiro projeto aí de como que ele deve funcionar, tá bom? Bom, antes de tudo, vamos fazer a instalação, tá, dos softwares, tá, que a gente tinha que fazer a instalação. O último que ficou faltando foi esse aqui do Factor.io, tá? Os demais vocês vão encontrar aqui no canal, né, a instalação e utilização aí do Tia Portal, a instalação e utilização do Ignition e a instalação e utilização do PLC Sim Advanced e também do ePlan, tá? Os quatro softwares, os outros quatro softwares, eles estão disponíveis aí para a gente utilizar. Nesse daqui a gente vai ver o Factor.io e como que ele faz a instalação dele. É muito simples, na verdade, né? Você pode vir aqui, você vai vir na página, você vai clicar aqui no Try for Free, ele vai pedir para você digitar seus dados, você consente, tá? Não é um robô, Start Try. Aí ele vai fazer o download, depois de feita a instalação você vai poder utilizar o software, tá? Então, a primeira vez que você entrar no software, ele vai ter essa aparência aqui, tá? Ele tem a parte aqui do Getting Started, do Manual, tem várias informações que vocês podem utilizar, tá? No Manual, ele sempre vai redirecionar você. Ele redireciona você? Não redireciona você. Para essa tela aqui, que é a tela do Docs, tá? Dentro aqui do Docs, você tem aí as informações docs.factor.io.com, você tem as informações do próprio Factor.io, tá? O que você vai obter, né, através desses dados aqui? Bom, existem diversos recursos que podem ser que você possa precisar. Ele tem um Getting Started explicando como que funciona a navegação das telas, como que faz para você abrir uma cena, criar uma cena. Tá? Na parte dos manuais, as interfaces de usuário, as opções, você tem vários recursos aqui que você pode aproveitar. Tá? O que a gente vai aproveitar desse cara aqui é o Scenes. Tá? Dentro dele, a gente tem aqui a nossa cena e cada uma das cenas elas são explicadas aqui para a gente. Tá? Então vamos imaginar isso aqui como se fossem exercícios. São 21 exercícios que a gente precisa executar aqui para fazer a utilização dele. Tá? Então no primeiro aqui, From A to B, a gente tem aqui um vídeo da própria Real Games explicando como que tem que funcionar esse cara aqui. Então basicamente o objetivo é transportar uma caixa até que ele atinja o sensor que a gente tem ali do lado direito, tá? Vamos dar uma olhada. Bom, vamos dar uma repetir aqui novamente. Então repara que ele vai ligar, sempre tem que ter caixa ali chegando, e na hora que ele chega no ponto final ali, ele atinge ali o sensor ali pra gente, né? Então ele sempre vai funcionar dessa forma. Vai vir sempre uma caixa do lado esquerdo, ele vai acionar, ele vai ir até parar ali na parte do lado direito. Tá? Então isso daqui para a gente já vai trazer algumas informações. Vamos aqui a nossa cena. Né? Então vamos abrir a nossa cena, perdão, Open, vamos abrir uma cena e vamos aqui o From A to B. Tá? O que eu vou fazer de alterações nessa cena? Tá? Entenda que essa primeira etapa, né, ela vai servir para a gente ali como se fosse uma forma da gente conversar com o nosso cliente, entender quais são as dores dele e definir ali o que a gente quer para o projeto. Tá? Nota que o projeto, o cliente ele só acha que está chegando a caixa aqui do lado esquerdo e tem que ir até parar ali no sensor do lado direito. Tá? O sensor quer dizer que ele vai parar a esteira, porque vai vir, sei lá, um outro operador, vai vir uma máquina, vai vir um robô retirar essa caixa de cima da esteira, por qualquer motivo que seja. Não importa nesse momento para a gente o que esse cara vai fazer. O que importa é que a gente tem que fazer a automação desse cara aqui. Eu não posso ter um botão, eu preciso automatizar isso de forma que ele fique automático. Tá? Bom, o que a gente vai fazer nesse caso? Nós vamos construir aqui algumas interfaces. Tá? Que interfaces a gente precisa aqui? Bom, primeiro de tudo, está faltando nosso painel. Como é que faz para o operador hoje acessar esse cara? Tá? Então a gente vai pegar aqui um painel, vamos fazer a montagem aqui de um painel para a gente. Tá? Vou pegar o nosso painel, a gente tem aqui um Electric Switch,
eu vou deixar ele nessa posição e eu vou fazer opa, não é esse, é o YAW. Rotacionar ele para ficar aqui de frente para a gente. Ó, legal. O painel ele não pode ficar flutuando, né? Então vamos colocar aqui, né, a nossa base aqui para fazer a visualização. Aqui na parte de cima a gente tem como mudar as câmeras que a gente vai utilizar. Então ele tem o Orbit Camera, Fly Camera e o First Person Camera. Se a gente clicar no First, quer dizer que a gente está como ver a nossa visão, como se fosse uma pessoa andando aqui pela fábrica. Repara que o painel está um pouco para baixo, então vamos clicar com o botão direito em cima dele e Vertical Trans, né, que é de Transform. Vamos colocar ele aqui na altura dos nossos olhos, né, por assim dizer. Tá? Então a gente já tem aqui a nossa câmera, a gente já tem aqui o nosso painel. O painel, vamos imaginar, tá, que ele precisa ter dois botões, simples assim. Ele só precisa ter um botão de Start. Vamos colocar o nosso botão de Start aqui. Nosso botão de Start está indo lá embaixo. Vamos colocar ele aqui para cima, tá? Então ele foi parar lá no chão. Vamos fazer aqui um Vertical Transform. Colocar ele para cima. Vamos pegar ele aqui também e movimentar ele aqui para este canto. Ele está de costas para a gente consegue ver aqui. Então vamos fazer um yaw nele e beleza. Estamos fazendo aqui a montagem do nosso painel, certo? Então a gente tem aqui o nosso botão de Start aqui. Nesse momento, a gente pode vir aqui e colocar agora o nosso botão de Stop. Ficou lá no chão também. Vamos fazer o Vertical Transform aqui. Vamos pegar o botão direito aqui e vamos movimentar ele aqui para cá. Vamos fazer um yaw. Ele ficou um pouco para baixo em relação ao Start e beleza. Então agora a gente tem aqui o nosso botão Start, a gente tem aqui o nosso botão Stop. Tá? Então a gente já tem aqui a nossa estrutura montada. Uma outra coisa que a gente tem aqui, que a gente pode utilizar para estudar, né, a nossa aplicação, aqui no menu View, a gente pode vir aqui e clicar no Dock All Tags. Tá? Então a gente tem aqui todas as nossas tags. Então a gente consegue ver as tags do nosso botão. Tá? Se eu clicar aqui ó, em Run, né, no Play, eu posso ver como que o botão ele se comporta. Então eu tenho aqui ó, o Start Button 0, esse daqui é o retorno do meu botão. Então se eu clico nele, ele liga, se eu clico, solto ele, ele desliga. A mesma coisa eu tenho aqui no meu Stop Button. Se eu clico nele, ele desliga. Se eu solto ele, ele liga. Então esse aqui, o Stop Button, ele é um botão normal fechado, por assim dizer, né? A mesma coisa a gente tem aqui com o nosso sensor, tá? Repara que a gente tem aqui o sensor ele já está ligado, né? Então, se a gente quiser ligar, forçar algum desses sinais aqui, eu posso forçar, por exemplo, a esteira, o nosso conveyor. Se eu forçar a nossa esteira, ó, ele vai andar, vai fazer a caixa andar, vai chegar lá, e repara que assim, quando ele chegar no sensor, esse sinal ele vai apagar, tá? Porque o nosso sensor ele é um sensor do tipo normal fechado, tá? Então ele tem essas configurações que são configurações que vão ser importantes tanto para a gente fazer o nosso esquema elétrico quanto para a gente fazer nossa programação, tá? Então eu estou forçando aqui, eu posso forçar também a iluminação, ó, no meu botão, tenho como ligar ali o meu botão, tenho como ligar também aqui o meu stop, tá? Então a gente tem aí diversas configurações que a gente pode fazer. Então, isso aqui vai trazer para a gente essas informações. Legal. O que acontece? Eu quero criar aqui uma forma de automatizar, né, a entrega das minhas caixas e a saída aqui das minhas caixas, né? Bom, o que eu vou fazer? Dentro aqui do Factor.io, ele tem esses símbolos aqui, ó, que são os nossos símbolos de emissor e removedor, né, que ele chama por assim, né? Então aqui ele pode emitir um desses produtos que ele tem aqui, né? Qualquer um desses produtos a gente pode emitir, e esse daqui é o para remover. Então a gente consegue remover qualquer um desses produtos aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, né, uma estrutura, tá? Ele foi lá para o chão de novo. Vamos fazer aqui o Vertical Transform. Vou trazer ele aqui para cima da nossa esteira. Tá? Então eu quero que ele insira
vamos tirar essa caixa daqui. Eu quero que ele insira aqui em cima da minha esteira, tá? Tá mais um pouquinho para a esquerda, legal. Agora ele está certinho aqui em cima, então eu quero que ele insira aqui a nossa caixa, tá? Parece que ele está um pouco para cima. Exato, ele está um pouco para cima. Vamos fazer aqui um vertical transform e vamos deixar ele aqui exatamente aqui em cima da nossa caixa. Então, o que vai acontecer? Botão direito, configuração, ele tem as opções do User Defined e do Controller Defined. O que significa? Quem vai controlar? User Defined quer dizer que ele vai ficar fazendo controle por esses elementos que estão aqui embaixo, e o Controller Defined ele vai ser controlado lá pelo nosso controlador, pelo nosso CLP. Em algum momento a gente pode fazer essa configuração, tá? Mas nesse primeiro momento eu vou deixar ele fazer inserir os elementos de forma controlada, tá? O tipo de dado que ele vai mover, tá? Então a gente quer que ele insira o staple box. Então base to emit eu vou tirar o palette e o square e vou deixar o stakeable box, tá? E o part to emit eu vou tirar todos eles. Eu não quero que ele insira nenhum elemento. Eu quero que ele só insira, né, o base to emit, aqui só o stakeable box, tá? Então se a gente fizer um play aqui, ó, repara que ele já inseriu aqui pra gente. Se eu ligar a minha esteira, toda vez que ele sair um produto, ele vai dar um tempinho, ele vai criar aqui mais um desses elementos, tá? E ele vai ficar criando ali pra gente, e aí ele vai ficar batendo. Então, como eu não quero que ele bata ali e caia no final, eu vou criar também o meu removedor. Então eu vou inserir aqui o elemento que a gente usa para remover. Então vamos vir aqui, vamos subir ele, vamos posicionar ele aqui, e aí eu quero que ele venha mais ou menos aqui, tá? Então eu quero que ele seja nessa posição aqui mais ou menos, tá? Vamos dar uma olhada. Então toda vez que ele entrar, que a caixa entrar nesse cara aqui, ele vai começar a desaparecer, mas ele não está chegando, né? Tá vendo que ele está desaparecendo antes de chegar no sensor? Isso daqui para mim vai ser ruim, tá? Então eu vou colocar ele um pouco mais para cá, porque eu quero que ele chegue no sensor, né? Então ele vai chegar, bater no sensor. Na hora que ele bater no sensor, ele vai apagar, né? Beleza. Isso daqui acho que ficou o suficiente aqui para a gente, tá? Então a gente tem aí a nossa configuração. Com essas informações a gente já consegue passar ali para a parte da programação do nosso CLP, tá? Então para isso eu vou colocar aqui para rodar, né, o meu PLC Sim Advanced, que ele vai ser importante para a nossa simulação. Vamos abrir ele aqui. Seleciona o TIA Portal, seleciona o Factory.io e coloca para dar o Start, tá? Não está aparecendo para vocês, mas deixa eu ver se eu não consigo arrastar para cá. Ele aparece uma mensagem falando que não existe nenhum projeto aqui rodando no TIA, por isso que ele não consegue dar Start na CPU. Óbvio, né? Sem projeto, a CPU ela não pode rodar. Então a gente vai começar agora aqui, fazer a instalação aqui do nosso projeto. A gente vai pegar aqui o TIA Portal, vamos abrir ele e vamos configurar um novo projeto, tá? Então, subiu o nosso projeto. Eu vou criar um novo projeto. Ele tem aqui um projeto número 1. Vou remover ele da lista. Eu vou criar um novo projeto, tá? Create new project. Então vai ser o nosso projeto número 1. Vamos chamar ele aqui, ó. Factory.io. Beleza? Autor. Ele é belo. Vamos criar aqui o nosso projeto. Em outro vídeo, eu já tinha falado um pouco mais, né, sobre o TIA Portal e a configuração para rodar ali com o nosso CLP da Siemens, né? Nosso PLC Sim Advanced aqui. Tá? Eu não vou perder muito tempo falando sobre isso com vocês, tá? A gente vai direto aqui para as configurações, tá? Então eu vou vir aqui no Project Overview. Tem como você fazer a criação do projeto por aqui, tá? Mas eu vou direto aqui no Project Overview.
Device Networks. E aí eu tenho aqui a configuração aqui, perdão, cliquei no botão errado. Vai carregar uma outra tela aqui que não é a tela que eu preciso. Vou clicar aqui com o botão no Add New Device. Então eu vou pegar, né, que nem eu tinha falado para vocês, tem que ser uma CPU do tipo S7500 para rodar com PLC Sim. Tá? Se não for, ele vai dar erro. Tá? Eu gosto de pegar a que tem mais capacidade, que daí eu já fico menos limitado, mas não é o caso de, se você for parar para pensar, né, pessoal, vou fazer um projeto, tem que ser com uma 1518F, uma 1518-4 PNDP? Não, não precisa ser com uma 1518, tá? Você pode utilizar outras CPUs, tá? Para casos de automações simples, né, você vai utilizar outros modelos aqui de CPUs, tá? No nosso caso, eu já vou optar por essa daqui porque vai facilitar muito a nossa vida. Então, vou dar um OK. Ele já vai adicionar aqui para a gente a CPU. E aí eu vou ter que adicionar os nossos módulos de I/O, né, que a gente vai trocar dados e a gente vai fazer a utilização dos módulos de I/O. E aí, beleza. Fez a montagem aqui da configuração do nosso módulo. E aqui eu vou adicionar os meus módulos de entrada e módulos de saída. Tá? Eu vou pegar aqui um módulo qualquer aqui, tá? Eu vou pegar esse módulo aqui com 16 entradas. Vamos só confirmar aqui o que ele traz pra gente. Módulo 16 entradas, 16 inputs, tal. Beleza. Então eu vou pegar aqui, vou arrastar ele. Vou colocar do nosso lado direito da CPU e vou pegar o meu módulo de saída. Vou pegar na mesma versão aqui, 16. Eu vou colocar esses módulos de entrada no meu módulo de saída. Então eu vou ter aí, né, 16 bits de entrada, 16 entradas, 16 saídas aqui para a gente poder utilizar. Beleza. Feito isso daí, eu já posso fazer o meu compilar, review de all do meu hardware. E aí eu vou descarregar essa informação lá para dentro do meu CLP. Né? Então, vou fazer aqui o download do hardware, da configuração de hardware aqui lá para dentro do nosso PLC. Tá? Eu vou até pinar ele aqui, ó. Ele vai ficar sempre sobressaindo aí para confundir algumas configurações. Eu vou fazer de novo aqui a configuração do PLC Advanced, tá? Para poder funcionar certinho. A primeira coisa de tudo que a gente tem que fazer é selecionar o TCP/IP. E aqui no TCP/IP Communication, a gente tem que trocar para Ethernet, tá? Esse local ele não vai funcionar muito legal para a gente, ele vai ficar dando alguns erros lá, né? Feito isso daí, a gente vai colocar o nome da instância aqui, Factory IO, tá? O endereço IP e a máscara de rede, se você só clicar no campo e sair do campo, ele já vai preencher para você automaticamente. Tá? Então você não precisa ficar se preocupando muito com esses valores. Vamos deixar ele valor default aqui, e aí vamos clicar em Start. Se tudo der certo, ele deve aparecer essa mensagenzinha aqui, ó. Você está com a versão trial, tá? Ela vai esperar em 21 dias. Ok. Então ele vai rodar aqui para a gente o Factor.io e a gente vai ver aqui uma instância do CLP rodando aí com o valor de IP192.168.0.1. Beleza? Feito isso daí, se você quiser confirmar se essas configurações estão corretas, você pode vir aqui na aba do Online Access e dentro desse Siemens PLC Sim Virtual Ethernet Adapter, você pode dar um duplo clique aqui, ó, Update Accessible Devices. Aí ele deve aparecer aqui, ó, esse 192.168.0.1. Tá? Isso quer dizer que ele já está acessível aí pelo TIA Portal. Tá? Essa é a forma que a gente usa para fazer a configuração, para confirmar, né, se o TIA Portal ele vai acessar aí o PLC Sim Advanced. Tá? Bom, beleza. Feito isso daí, botão direito, Download Hardware Configuration. Como ele está sendo acessado por essa porta aqui, ó, do PLC Sim Advanced, a gente vai clicar nele, a porta é a X1 que a gente quer usar, Start Search,
ele já achou, né? Vê que nesse momento ele está dando que é uma CPU Common aqui, né? Um tipo de simulação do nosso CPU 1500. Vamos dar um OK, vamos dar um load. E aí ele vai começar a fazer o processo, né? Ele vai compilar, beleza? E aí ele vai dar um erro, né? Aqui, device connected, must be proper, OK, erro de file, beleza. Na verdade não é nenhum erro, é só um warning, né? Então, beleza, a gente conseguiu fazer o download, a gente consegue dar um start no nosso módulo já. Se a gente olhar aqui, vamos deixar ele liquidado, a gente vai ver que ele vai tentar ir para start, né? Provavelmente ele não vai conseguir entrar no modo start, tá? Porque a gente descarregou apenas o hardware. A gente precisa descarregar o software aqui também, tá? Vamos esperar o software boot dar o erro aqui pra gente. Tô sem paciência, vamos clicar em cancelar. Aproveito para ver se isso aqui vai dar o erro. Não deu erro nenhum. Download was aborted afterwards. Beleza. O próximo passo que a gente tem que fazer aqui é fazer o download do nosso software, né? Então vamos vir aqui, download, software all. A gente vai fazer o download do nosso software. Agora que a gente vai fazer o download do nosso software, ele pode entrar em modo run, tá? O primeiro problema que a gente vai ter aqui é o seguinte: na hora que ele estiver fazendo o download, ele vai falar aqui do OPC UA Server, beleza, tá? A gente vai tentar fazer o download e aí ele vai dar um erro ao fazer o download aqui pra gente, né? Vamos dar uma olhada. Erro para um módulo, tá? Se você dá um duplo clique aqui, né? Ele abre aqui na parte de trás, né? O módulo aqui que ele está falando, ó. O módulo main não pode ser simulado. Se o bloco é um library block, use uma library block, uma biblioteca que suporte simulação. Caso contrário, selecione a opção, né, de suporte à simulação durante o bloco com as propriedades do projeto. Tá? Isso aqui é comum. A gente tem que vir aqui, ó, no nome do nosso projeto, botão direito, Properties, e a gente vai habilitar esse Protection Support Simulation During Block Compilation. Então a gente vai dar um OK aqui, e aí a gente vai fazer de novo o processo aqui de download do software. Vamos fazer o software, load. E agora sim ele conseguiu descarregar as informações lá para o nosso LP e a gente pode vir aqui e colocar em Start. Finish. Se tudo estiver certo, o nosso CLP ele vai entrar aqui no modo Run, ele vai ficar verdinho. Tá? Então a gente tem a nossa compilação, nossa configuração ocorrendo aí com sucesso, sem problemas nenhum. Tá? Então essa é a primeira das configurações aí que a gente pode realizar, que a gente pode criar. Tá? E a gente continua aqui na nossa programação. Tá? Bom, eu acho que eu havia fechado aqui o meu Factorio. Vamos abrir de novo. Estamos abrindo o nosso Factorio. A gente pode minimizar aqui. Um dado importante aí, tá, pessoal? Na hora que vocês forem criar a instância, né, do Factorio, você precisa criar com esse nome aqui, tá? É uma configuração padrão, é possível mudá-la dentro do Factorio, mas toda vez que ele vai fazer a conexão com o PLC Sim Advanced, ele exige que a gente utilize aqui o Factorio, tá? Bom, vamos às nossas cenas. Eu tenho aqui uma cena que eu havia criado, que é a cena do Factorio. Um ponto. Beleza? Então a gente já está com a nossa cena aqui criada e agora a gente vai conectar os drivers, né? Então a gente tem a configuração do driver aqui do Factorio. Vamos aqui no menu File, Drivers, tá? Repara que ele não tem nenhum driver, tá? Então a gente vai pegar aqui no driver, a gente vai selecionar a opção do Siemens S7 PLC Sim, tá? Então ele já vem aqui com uma proposta, tá? A gente já sabemos que temos coisas a mais que queremos colocar aqui, mas o principal que a gente tem que fazer é o Connect. Se tudo estiver certo, ele vai entrar aqui na opção Disconnect, e esse cara aqui vai aparecer, né? Essa setinha aqui dizendo que ele está conectado com o PLC Sim Advanced. Se der errado, ele vai dar as configurações desse jeito, tá? Bom, a gente já sabe que ele trouxe aqui o nosso sensor e o nosso conveyor, né? Já trouxe aqui essas duas informações para a gente. Mas
também queremos mais valores, né? Então a gente quer trazer aqui os nossos dois botões, né? Os nossos Start Button e o nosso Stop Button, aqui para dentro do nosso CLP. Também tem os meus sinais aqui de Start Button e Stop Button que eu quero trazer aqui para o meu CLP, né? Como que funciona? Eles já estão configurados nesse Z0, MIC 0. Eu vou adicionar aqui mais alguns botões, tá? Então, nas configurações, ele já diz aqui para a gente o seguinte: olha, existe aqui uma contagem, eu estou habilitando 2 entradas booleanas, e eu quero mudar isso aqui para 4, e eu estou habilitando uma saída booleana, e esse aqui eu quero mudar para 3, certo? Então, vou só colocar 4 e 3, e aí ele vai aparecer para mim aqui os outros valores. E aí basta eu clicar e arrastar aqui os meus elementos, né? Então, o Start Button ele vai ser a minha entrada I02, o meu Stop Button vai ser a minha entrada I03, e aqui a gente vai ter os nossos Start Button, o LED do Start Button, a luz, né? E a luz do meu Stop Button. Tá? Então, a gente tem aqui as configurações aqui feitas para a gente, tá? Bom, beleza. Então a gente já tem aqui as configurações feitas. A gente pode voltar aqui para os meus drivers. Vamos dar um dock alt tags. E para que a minha conveyor ela está forçada, né? Então eu vou fazer o release dela. O emit e o remove eu vou deixar forçado, né? O meu start button, a luz dele, eu vou fazer o release e beleza. Então assim, as nossas configurações estão ocorrendo sem problema nenhum. Deixa eu dar um start aqui. O meu emit, acho que eu acabei desabilitando alguma coisa nele aqui. Vamos ver aqui, configuração, user, tempo máximo. Eu quero que ele faça a cada 4 segundos. E o tempo mínimo a cada 5 segundos. Então vamos dar o start. Vamos deixar aqui forçado o nosso sinal. Então se a nossa esteira começar a movimentar, a cada 5 segundos ele deve entrar mais uma peça aqui pra gente. Chegou ali, eu tenho que fazer ela parar de alguma forma, né? Então beleza. Vamos tirar o force aqui da minha esteira e a gente vai começar a trabalhar aqui com o nosso programa no TIA Port.